Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Neste momento daremos início ao fórum referente à semana 6, trataremos do conceito de força e movimento 2. Nosso livro base é o Halliday Resnick, volume 8, na sua 8ª edição. Então hoje nós trataremos, dos conceitos de força, forças dissipativas, força de arrasto, trataremos também do conceito de velocidade terminal, trataremos também sobre o movimento circular e uniforme, tá bom? Essa aula está sendo transmitida, e gravada para os alunos do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e também para o curso de Engenharia Civil. Então, sem mais delongas, vamos iniciar agradecendo a participação dos alunos. Creio eu que muitas vezes a questão da quantidade de alunos presentes na aula ser pequena é pelo fato de que pelo menos uma das turmas, eu sei, é uma turma de dependência, ou seja, pode chocar o horário com outra disciplina. Mas a aula está sendo gravada, os demais terão a oportunidade de estar assistindo posteriormente. Então, trataremos hoje do conceito de força e movimento 2. Então, nós veremos, atrito, propriedades do atrito, força de arrasto e velocidade terminal e também movimento circular e uniforme. Lembrando que nós temos aqui relacionados, Física 1 e Física Geral 1. Física Geral 1 para a Engenharia Agrícola e Ambiental e Física 1 para o curso de Engenharia Civil. Para iniciar, lá no livro mostra a pirâmide, as pirâmides do Egito, e aí como os antigos egípcios levantaram os gigantescos blocos de pedra usados para construir as grandes pirâmides. Existe aí até muita teoria da conspiração, relacionado à construção das pirâmides do Egito, porque o volume e a massa das pedras, que foram empilhadas lá, são tão altos, um valor tão absurdo que eles julgam eles não terem, naquela época, a tecnologia, a engenharia necessária para isso. E aí tem toda aquela conspiração de seres de outros planetas que vieram e ajudaram e tal, mas isso aí, como diz, teoria da conspiração. Então vamos falar primeiro, gente, sobre o conceito de forças dissipativas. Lá no item 6.2 trata sobre o conceito de atrito. Na aula passada nós falamos, sobre alguns outros conceitos mais relacionados a forças, na realidade falamos sobre as leis de Newton, e na realidade a gente tratou sobre a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Agora a gente vai tratar desses conceitos relacionados mais à segunda e terceira lei. Então, a força de atrito, conforme vocês veem na imagem aí, quando uma pessoa tenta empurrar uma caixa, sobre uma superfície que possui um atrito, ele vai experimentar, então, além de uma força, lei da ação e reação, vai ter também uma força de atrito no solo. Tem a força da terceira lei de Newton, a de reação ao empurrão à caixa, e também a força de atrito. Então, nós temos aí força da pessoa numa direção e sentido, e a força de atrito na mesma direção, porém com sentido contrário. Essa imagem que eu coloquei aí é para representar de maneira, a palavra, de maneira macroscópica, como seria o atrito entre as superfícies, porque a força de atrito ela é exercida numa superfície microscópica. Muitas vezes a gente não percebe. Quando você olha para um piso, igual tem aqui na minha frente, de cimento, cimento sem estar bem trabalhado, você consegue ver as rugosidades, a aspereza da superfície. Mas tem algumas superfícies lisas que a gente pensa que ela é lisa completamente, mas não é. A gente vai perceber de maneira microscópica que existe um atrito. E aí nós vamos estar tratando mais à frente um pouco da questão dos coeficientes de atrito, que nós temos algumas superfícies que têm um coeficiente de atrito maior, outros menores, Trataremos também dos conceitos de atrito estático e atrito dinâmico. Lembrando, a qualquer momento, mesmo que seja durante a explanação da teoria ou também da prática, por meio dos exemplos resolvidos, vocês podem estar levantando a mão e fazendo a pergunta, tá bom? Então, primeira coisa, falaremos do conceito do atrito estático. O próprio nome já diz, Atrito e estático. É um atrito que ocorre quando o corpo ainda está em repouso. Então, o atrito estático é aquela força contrária ao movimento
que surge antes do corpo entrar em movimento. Daí o seu nome ser atrito estático. Esse tipo de atrito pode variar de 0 até o máximo valor antes de um corpo entrar em movimento. A partir de então, né, a gente sabe, é o atrito dinâmico, ou movimento quando o corpo está na iminência de se movimentar. Nas questões de atrito, o que precisamos saber é a força máxima. Então, ali é o FAT máximo, né? Força de atrito máximo, que se pode aplicar antes do corpo entrar em movimento. E para isso, vamos usar a fórmula em que a força de atrito é o coeficiente do atrito estático, né? Vezes A normal. Ontem, e eu até ainda não postei, por questão de tempo mesmo. Hoje pela manhã eu tive aula de ontem com o pessoal do ensino médio, né, que não deu para ser transmitida no período da manhã por questões de internet, mas à tarde eu tive aula com o pessoal da engenharia agrícola e ambiental e fiz a correção das atividades. Estou tentando entrar aqui na lousa digital. E aí o que ocorre? Um dos alunos, eu não me lembro se foi Marcos ou se foi Marco, me perguntou, né, a respeito dessa questão das forças na vertical, a questão da influência delas. E hoje a gente vai ver justamente sobre isso. Olha como é que tá pesado, tá demorando que só. Firmeza, olha, você vê que firmeza não tá dando certo. Eita, esse computadorzinho tem hora que é complicado, viu? Ah, eu acho que é porque eu abri muito a open board. Aí, pronto. Pronto, agora deu certo. Agora deixa eu chegar ele para cá. Belezinha. Então vamos lá. Então, a questão é justamente essa do slide atual. Então, essa força de atrito estático, ela ocorre, né, gente, devido à situação em que um corpo com um peso, ao tocar uma superfície, gera automaticamente uma força normal à superfície, ou seja, normal porque tem um ângulo raso aí, né, um ângulo de 90 graus. Onde o nosso μs, μ é uma letra grega que representa o coeficiente de atrito. Se tiver um S é de estático, se tiver um D de dinâmico. É o coeficiente de atrito estático, isso geralmente é dado no enunciado. N é a força normal, ou seja, aquela força que surge sempre que há contato do corpo com a superfície de apoio. Já o atrito dinâmico, né, é aquele que surge após o corpo entrar em movimento. Daí o seu nome será atrito dinâmico. Para calcular o seu valor, que agora vai ser constante, né, nós vamos utilizar bastante na aula de hoje, vamos utilizar a fórmula, é a mesma da anterior. Qual a diferença entre elas? Apenas o coeficiente, que antes era o coeficiente de atrito estático, aqui é o dinâmico. Então, o nosso coeficiente vai ser representado dessa forma quando for estático. N, já foi falado, é a nossa força normal. Ontem, durante a aula, o pessoal tinha nessa pergunta que eles fez, eu até mostrei esse slide, que a gente iria falar sobre a diferença quando a gente tratasse dos conceitos de atrito estático e dinâmico. Então, aí diz o seguinte: já reparou que é preciso muito mais forças para colocar um corpo em movimento do que para manter o seu movimento? Justamente por causa do coeficiente do atrito estático ser maior do que o coeficiente do atrito dinâmico. Então, para você tirar um corpo da inércia dele, né, do seu estado de repouso, você gasta mais energia e aplica uma força maior do que para depois manter ele em movimento. E aí ele continua dizendo assim: isso ocorre porque a força de atrito dinâmico é menor do que a força do atrito estático. Então podemos visualizar isso por meio do gráfico. Então nós temos aqui, ó, força sendo aplicada, né? Força de atrito em função da força resultante. Aí nós vamos ter aqui uma constante, né? O que ocorre? É que nós vamos estar passando, se você observar o atrito, o coeficiente do atrito estático, aqui nós temos coeficiente de atrito estático vezes a normal, quem é isso? A força de atrito. Então, nós temos o atrito dinâmico e o atrito estático. O atrito estático, então, vai ter um coeficiente, uma força de atrito muito maior. Então, no eixo horizontal, temos uma força F, que é aplicada no corpo, e no eixo vertical, temos a força de atrito, que surge como consequência disso. Ao aumentarmos a força aplicada, aumentamos a força de atrito até que ela atinja um máximo, que é a força de atrito máximo. Depois, o atrito diminui até o patamar do atrito dinâmico e, a partir de então, ela fica constante. Observe que há
uma força que deve ser aplicada, né, maior, para romper o atrito estático. A partir do momento que você rompe o atrito estático, a força que você estava aplicando, ela vai diminuir, né, porque você rompeu o atrito estático, e aí você vai experimentar apenas, em sentido contrário, o atrito dinâmico, porém, ele vai ser menor e vai ser um valor constante. Observação. Existe uma breve região de transição entre o atrito estático e o dinâmico, mas nos exercícios você pode desconsiderá-la. Então, se o atrito for maior que o estático, considere-o como atrito dinâmico e pronto. Pessoal, alguma dúvida com relação à questão de atrito estático e atrito dinâmico? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Kevlin, Maria de Fátima, Sebastião e os demais que estão aí. Tá tranquilo? Vou seguir então, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aí eu coloquei mais um materialzinho aqui, já tipo como um exemplo, tá? Diz o seguinte, ó, voltando ao bloquinho do material que eu tinha lá, né? Se o problema te der uma força F e te pedir para calcular o valor da força de atrito, vamos dizer que os seguintes dados são mencionados. Coeficiente de atrito dinâmico igual a... Aliás, coeficiente de atrito estático igual a 0,5, coeficiente de atrito dinâmico 0,4, e aí por que que o coeficiente de atrito ele vai ser, então, uma grandeza... na realidade aqui, ele não cita a unidade de medida, né? Então, nós consideramos como adimensional, né? Vai ser a divisão de duas forças. Então, a massa 100 kg e a força 400 newtons. Quando aplicamos uma força puxando o bloquinho, surge automaticamente uma força contrária. Aqui, na realidade, gente, nós estamos aplicando a terceira lei de Newton. Lá quando tinha no material anterior, da semana 5, aplicações da terceira lei de Newton, aplicações das leis de Newton. A gente calculou lá força sobre um bloco, tensão numa corda e outras situações, né, nos casos das forças especiais. Neste caso aqui, a gente tem um corpo que está em repouso, automaticamente a gente sabe que com esse corpo em repouso, nós temos aqui, por causa do peso, uma força orientada para baixo e automaticamente também vai surgir uma força normal. Aqui sempre a gente coloca um sinalzinho de menos, por quê? Para indicar que ela está no sentido contrário da nossa força-peso. Isso aqui é o nosso diagrama do corpo livre, né? Aí o que que ocorre? No eixo X, então, nós teremos a força, né, que está sendo aplicada e a força de atrito na mesma direção, porém no sentido contrário. As forças que estão na vertical, elas não vão influenciar na nossa questão aqui, porque elas vão se equilibrar, tá bom? Então, nesse tipo de problema, vamos admitir inicialmente que o atrito é estático, ou seja, o corpo está parado. Então, se ele está parado, o somatório das forças é igual a zero, portanto, nós temos, então, lei da inércia, primeira lei de Newton. Então, a força de atrito menos a força aplicada vai ser igual a zero. A força aplicada é de 400, menos a força de atrito, portanto, a nossa força de atrito, aqui aqui vai passar negativo, a nossa força de atrito, portanto, vai ser igual a 400 newtons. Aí ele continua, observação, nós também admitimos um sentido para o atrito. Caso o resultado da etapa acima ter negativo, inverta o sentido da força de atrito e tudo certo. Eu até ia fazer esse comentário antes, porque se a força é uma força dissipativa, normalmente ela tem que dar um resultado negativo, né? Então, como que seria feito isso aqui? Ó? Deixa eu alterar isso daqui. Na realidade, o correto é isso aqui mesmo, né? Porque a força de atrito ela tem que ser negativa. A questão que nós indicamos ela aqui como sendo igual a zero, né? Mas normalmente o resultado tem que ser negativo, para indicar que é uma força dissipativa. Aí agora vem o teste. Será que a força de atrito está realmente na região estática? Para saber isso, você precisa calcular a força de atrito máxima, mas antes é necessário saber a força normal. Podemos fazer isso usando o equilíbrio vertical.
Aí ele colocou de maneira contrária. Vocês veem que o correto é você indicar que a força-peso está aqui para baixo, massa vezes gravidade, né? E você tem a força normal, orientada no sentido contrário. E aí ele fez de maneira contrária, ele orientou a resultante normal de baixo para cima e a gravidade de cima para baixo. E aí ele colocou aqui, ó, massa vezes gravidade, massa 100 kg, gravidade 9,81. Portanto, a massa vai ser 981 newtons? Que negócio é esse? Aqui teria que ser quilogramas, não? Então, o somatório das forças em Y é igual a zero. Então, menos mg mais a normal igual a zero. Vamos ver aqui do outro lado como é que vai ficar. Deixa eu apagar aqui, porque senão interfere na outra tela. Então, vamos aqui. Então, a normal é igual a 981 newtons. Olha aí para você ver a situação, ó. Do lado de cá, ele colocou que a massa era igual a 981 newtons. Como que a massa é em newtons? A massa é em quilogramas, né? Então, nós temos que a força normal é 981 newtons. Pessoal, às vezes, quando fica assim um monólogo, a gente fica até preocupado. Vocês estão conseguindo absorver, pessoal? Tá tranquilo. Beleza, então. Então, vamos seguir. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da força de atrito máximo. Como que a gente faz isso? A gente pega o valor da força, né? Que foi a nossa normal, que nós encontramos antes, multiplicamos pelo coeficiente de atrito, seja ele cinético, aliás, cinético não, dinâmico ou estático, no caso aqui vai ser o estático, tá? Então, a força de atrito máximo vai ser o coeficiente, que é 0,5, vezes o valor da normal, que é 981. Então, a nossa força de atrito vai ser de 490,5 newtons. O que significa este resultado? Significa que, a partir de 490,6, o nosso corpo já não está mais estático, parado, ele já entra em movimento. Então, essa é a força máxima, é a força limite que você vai aplicar sobre esse corpo, e ele vai estar em repouso. A partir de um pouco a mais, ele já começa a entrar em movimento. Aí ele coloca aqui, ó, a força de atrito calculada é menor do que a força de atrito máximo, já que a força lá é 400 e é menor do que a força de atrito. Então, realmente, o corpo está parado, porque tem um valor igual a 400 newtons. Vocês conseguiram compreender essa situação aqui, gente? Lá pelo gráfico, quando a gente estava olhando lá o gráfico, lá tinha uma situação assim, ó, da força aplicada, chegava um ponto que ela caía e depois ela permanecia constante. Olha para você ver a situação. Aqui é a força de atrito máxima, aqui é a força aplicada. Por quê? Para romper, né, esse atrito estático, a situação de inércia, a gente tem que aplicar uma força, aliás, a força de atrito, ela é maior, porque se ela fosse menor, o corpo estaria em movimento. Por isso que bate com o resultado aqui. Então, neste ponto aqui, seria os 490,5 newtons, e aqui nós teríamos os 400 newtons. Mas como? Porque nós sabemos que, a partir do momento que um corpo entra em movimento, a força aplicada para mantê-lo em movimento, ela obrigatoriamente vai ser uma força menor. Tranquilo aí? Beleza, vamos lá então. Olha lá, agora vamos aumentar um pouco a força aplicada, né? Para ver o que acontece. Vamos fazer com que a força, que era de 400, aumente para 700 newtons. Então tá aqui, ó, somatório das forças novamente igual a zero. Nós vamos ter 700 na força aplicada, menos FAT, né? Força de atrito, portanto a força de atrito igual a 700. E aí nós temos que a força de atrito máxima é 490,5. Aí agora a situação já é diferente, já que, aí ele diz, mas desta vez a força que aplicamos gerou um atrito maior que o atrito estático máximo. Então, o atrito, na verdade, é dinâmico. Então, quando você tem uma situação que a força... Deixa eu voltar aqui. Quando você tem uma situação em que a força aplicada é maior do que a força de atrito máximo, nós vamos ter que esse corpo está em
movimento. E aí, independente de ele ser um movimento uniforme, retilíneo uniforme ou movimento uniformemente variado, independente disso, se a força aplicada for maior do que a força de atrito máximo, obrigatoriamente o nosso corpo vai ter que estar em movimento. E aí ele diz, como calcular então esse atrito dinâmico? A gente vai pegar então o coeficiente de atrito dinâmico vezes quem? Sempre vezes o valor da força normal, tá bom? Então a gente encontrou que o coeficiente de atrito dinâmico é igual a 392. Agora vamos analisar então. A nossa força de atrito estático foi igual a 490, né? Deixa eu apagar isso aqui. 490 newtons. Você viu aí a dislexia atuando? Eu coloquei o 9 primeiro do que o 4. Mas é assim mesmo. Então tá aqui, ó, 490,5 newtons, enquanto que a força de atrito dinâmico é igual a 392,4 newtons. Portanto, sempre a força de atrito estático vai ter que ser obrigatoriamente maior que a força de atrito dinâmico. Em consequência disso, o coeficiente de atrito estático também é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Dúvidas ou comentários antes que a gente parta para o primeiro exemplo resolvido? Professor, eu Fala, estou Marco. tentando abrir pelo computador aqui, eu entrei através daquele link de ontem, Uhum. e só que não abre um sozinho, tem como mandar o link lá de novo para poder ver pelo computador, porque pelo celular é ruim demais de ver O link da os aula? exercícios dessa aula, porque no Da de aula. ontem sai outro, de agora, eu não sei se foi para engenharia agrícola o link. Não. Eu vou apagar o vídeo que tá lá, porque aquele vídeo, o que tá no YouTube, né? Não, é esse link agora, esse da aula de agora, Sim. é porque não. É porque dessa vez eu entrei por aquele chamado que a gente fica pelo Aham. telefone. O meu Eu sempre dá o postei. chamado. Sabe? Eu postei Ah, na classe lá. Tá lá no deixa eu ver se YouTube. eu. Tá no YouTube. Ô, meu pai eterno. No YouTube não, no WhatsApp. No WhatsApp? É. Deixa eu olhar Tá lá aqui. no Deixa grupo. eu Dá ver uma se eu, olhadinha lá. tá, deixa eu ver se eu entro aqui. Beleza, Marco. Vamos lá então, Tá bom, pessoal. obrigado. Valeu, eu que agradeço, Marco. Faz um favor para mim. Derrama um pouco de água lá, por favor. Eu tô sem copo. Não sei, nem vi, não sei nem onde é que eu larguei. Vamos lá então, pessoal. A questão diz o seguinte, ó, exemplo resolvido. A força P, né, que é peso, aqui no caso não vai ser a peso, olha para você ver, por que não usa outra coisa? A força P aplicada ao caixote de 90 kg que está em repouso antes que ela seja aplicada. Determine o módulo e a direção da força de atrito F exercida pela superfície horizontal sobre o caixote. Então vamos identificar aqui. O que acontece? Nós vamos ter, então, uma força P nessa direção em sentido, obrigatoriamente nós vamos ter uma força de atrito. Em um determinado momento, essa força de atrito será estático, a partir do momento em que, dependendo da força aplicada, ela entrar em movimento, a nossa força de atrito vai ser dinâmico. Lembrando que a massa desse corpo é de 90 kg, portanto, obrigatoriamente, nós teremos, então, um peso de 900 newtons. Só um minuto, gente. Obrigado. Deixa eu apagar aqui, vamos dar continuidade. Então tá lá. Vamos fazer então a resolução. Observe então, aqui ele já colocou como ômega, né, o trabalho, né, 90 vezes 9,1. Na realidade aqui vai ser o nosso peso, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Oh, mas essa nomenclatura do povo, uma hora uma coisa, outra hora é outra. Então aqui nós temos a força peso, olha que ele observou, ele utilizou 9,81, né? 9 vezes 9, 81, então aqui não vai dar o valor que eu queria, né? Vai dar aproximadamente uns 830 newtons. Então podemos representar o nosso caixote abaixo assim, olha, aqui o que ele colocou aqui, ó? Olha, fez a mesma situação de antes, né? A peso de cima para baixo, a normal de baixo para cima, a força peso, aliás, a força aplicada
da esquerda para a direita e a força de atrito da direita para a esquerda. E ele diz, repare que ao aplicar a força P, surge uma força de atrito contrária à tendência de movimento, ou seja, apontando para o sentido negativo do eixo X. Então, primeiro, agora eu vi o sentido interessante, o que a nomenclatura que a pessoa utilizou aqui, porque se você coloca, porque independente de você colocar aqui na frente ou aqui atrás, né, você vai estar indicando que essa força P está indo para o positivo e aqui para o negativo. Então, independe, tá? Aí ele coloca assim, o módulo da força de atrito é dado força de atrito, coeficiente de atrito estático vezes A normal, onde N é a nossa força normal. Deixa eu apagar aqui para não influenciar no próximo slide. Vamos continuar aqui, então, o cálculo. O somatório das forças. Gente, sempre que nós estivermos tratando de coeficiente de atrito estático, conseguiu, Marco? O Marco parece que deve estar tentando lá ainda. Então, sempre que a gente estiver tratando de coeficiente de atrito estático, o somatório das forças é o quê? É nulo, porque o corpo está em repouso, tá bom? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se o somatório das forças é igual a zero, nós temos a inércia. Neste caso, como nós teremos inércia, é possível ter coeficiente de atrito estático com um movimento retilíneo uniforme? Por quê? Olha aqui, ó. O que diz a lei da inércia? Espera aqui. O que diz a lei da inércia? Que o somatório das forças é igual a zero. Aqui está dizendo que o somatório das forças em x e y é igual a zero. Portanto, nós temos aqui, então, uma inércia. Então, se tem uma inércia, eu posso dizer que esse corpo está parado ou que ele está em movimento retilíneo uniforme. Eu posso ter um atrito estático em movimento retilíneo uniforme, levando em consideração que a inércia e que o somatório das forças é igual a zero? Não sai nessa chamada. Sim, só não pode ter o atrito dinâmico, né? Que o negócio não está em movimento. Ô, Marco, eu não entendi. Não, sim, o atrito estático existe. Só não existe o atrito dinâmico, porque o atrito dinâmico é quando o corpo está em movimento. Ok, olha aqui, ó. A situação é a seguinte. A inércia, ela pode estar em repouso, né? Ou em MRU, né? Então, no caso do repouso, a força de atrito é estática. No caso do MRU, a força de atrito é a dinâmica. Beleza, eu concordo com o que você disse. Agora, vamos partir de outro pressuposto. Quando a gente chega nessa situação aqui, o que eu quis, a questão que eu quis dizer é o seguinte: esquece o atrito dinâmico. Esquece o atrito dinâmico. Lembra só do atrito estático. Viaja na situação comigo aqui, ó. O somatório das forças, quando o corpo está lá na iminência, né? Quando ele está lá em repouso, o somatório das forças é igual a zero. Pensa comigo. Só imagina uma viagem de uma questão que poderia acontecer. Diz o seguinte: o somatório das forças é igual a zero. Portanto, o corpo está na inércia. Mas o que é inércia? Inércia é quando nós temos um corpo em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Concordam? Então, obrigatoriamente, esse corpo poderia estar ou em repouso ou em movimento uniforme? Sim ou não? Justifique a resposta. Ô, professor, voltando de novo, o menino tá mandando mensagem para mim que eu acho que você não mandou no grupo da EAA, não. Da EAA Tá. só tá o de ontem mesmo. Ah, deixa eu voltar lá, deixa eu ir lá agora, então. Deixa Tá eu o só... menino, o Paulista acabou de mandar aqui. Mandou o link? Mandou, o menino. Beleza. Vamos entrar agora. Então, beleza. Falou, obrigado, desculpa o Valeu, incômodo aí. nada, que isso, tranquilo. Vamos aí, gente. E aí? Tá moleza essa resposta. O que ocorre? Pela lógica, gente, pela lógica, inércia é repouso ou movimento uniforme, não é? Então, eu posso dizer, então, que neste caso o corpo pode estar em repouso ou em movimento uniforme? Sim ou não, justifique.
Vamos aprender, vamos errar ou aprender juntos? Ninguém quer arriscar? Gente, Tá em o corpo, repouso. sim, está em repouso. Mas o somatório das forças, Marcos, eu quero bagunçar a cabeça suas mesmo. Vocês, olha, O somatório das forças é igual a zero. Esse somatório sim, das forças é igual a zero quando tem sim, repouso. sim, justamente, Marco. Mas espera aí, é isso aí, é esse ponto que eu quero. O somatório das forças igual a zero não é inércia, Marco? Isso, Beleza. Então é inércia, não é? isso. Sim. O que é inércia? Repouso ou... Ou movimento retilíneo uniforme. Beleza, chegou nesse ponto. Então pronto. Aí agora eu digo para você o seguinte: então ele pode estar ou em repouso, né? Ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza. Então eu posso dizer que esse corpo também pode estar em movimento retilíneo uniforme? Não, Por quê? É isso aí que eu quero saber. porque se ele tiver em movimento retilíneo uniforme com atrito dinâmico, ele não tem um referencial inercial. Aí a situação tem uma resposta mais fácil. Para que esse corpo esteja em inércia com movimento retilíneo e uniforme, nessa situação nossa, não tem como ter o quê? Atrito. É o mais fácil, gente. Aí a gente sempre usa o vácuo, lembra? Você pega um corpo no vácuo e dá um toque nele, se você deixar ele lá, ele vai permanecer em repouso. Se você der um toque nele, ele permanece em movimento retilíneo e uniforme. A gente não tem isso no nosso dia a dia. O que a gente tem no nosso dia a dia? Atrito. Você entendeu? Então não tem como a gente aplicar o conceito de atrito estático para MRU, levando em consideração a lei da inércia, tá? Só por conta disso, porque não tem como a gente tratar de atrito. Deu para entender o que eu quis dizer com essa viagem aí no conceito? Ou bagunçou mais ainda a cabeça suas? Deu para entender, professor. Uhum. Então, beleza. Então, lembra sempre disso. O somatório das forças aqui, beleza, é igual a zero. Mas para quê? Para dizer que está em repouso. E se ele está em repouso e nós não estamos no vácuo, tem atrito, nós teremos, consequentemente, uma força de atrito estático. É isso aí. Bacaninha, beleza. É o que eu falo para vocês. Primeiro eu quero que vocês peguem bacana o conceito para depois a gente aplicar. Então, se os somatórios das forças em X é zero, então o peso, né, não é peso, ó, de novo, eu não gosto desse P por causa disso. A força aplicada P menos a força de atrito é igual a zero. Portanto, a força aplicada tem que ser obrigatoriamente igual à nossa força de atrito. Então, vamos lá. Somatório em Y vai ser igual. Quem é que está em Y? Ele representou a força peso com a letra W. Então, menos P mais N é igual a normal. O peso orientado para baixo negativo, a normal orientado para cima positivo. Então, aqui, ó, ele colocou aqui esse valor. Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade, mais a nossa normal. E ele esqueceu aqui do sinalzinho negativo, né? O resultado da normal deu 883 newtons. Tá vendo? Que material de internet nem sempre está do jeito que a gente espera, e a gente tem que fazer nas correções. Ô, Glória, tá chovendo. Então vamos lá. Ó. Com esse valor da força normal, podemos calcular a força de atrito máximo. Lembrando, mais uma vez, não tem como calcular a força de atrito sem a força normal, tá bom? Força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, portanto, a força de atrito, coeficiente estático 0,5, normal 883, portanto, a força de atrito vai ser 441,5 newtons. Essa é a força máxima? Essa é a força de atrito máximo? Sim ou não? É. Sim. A partir deste valor, a partir de 441,6, o corpo já entra em movimento, nós teremos um atrito dinâmico.
E aí, vamos lá. Ó. Sabendo que P é igual à força de atrito, vamos analisar cada uma das situações. Primeiro, para uma força aplicada de 300 newtons. Em X igual a zero, peso, aliás, força de atrito menos a força aplicada menos a força de atrito igual a zero. Portanto, vai dar 300 newtons. Neste caso aqui, nós temos, então, deixa eu voltar aqui no caso anterior, aqui para 300 newtons, tá bom? Aqui para 400 newtons e aqui, no caso, para 500 newtons, deu uma força de atrito de 353 newtons. Então, nós temos aqui, ó, força de atrito para cada situação, para 300 deu 300, para 400 deu 400 e para 500 deu 353 newtons. Então, nas duas primeiras situações, o que eu posso entender? Que para uma força aplicada de 300 e de 400, o corpo permaneceu em repouso, tá? E para uma força de 500 newtons, o corpo começou a se movimentar. Pessoal, eu vou pedir para vocês só um minutinho aqui, porque eu tenho que mudar de lugar, porque começou a chover, graças ao meu bom Deus. Ontem foi o cachorro, né? Querendo comer meu bolo. Manda a chuva pra cá, professor. Ô, beleza. Ah, bem que era uma boa mesmo. Eu tô no Goiás ainda, gente. Dando uma passeada. Pera aí, só um minuto. Prontinho, vamos lá então. Fala, meu querido. Na letra A e B aí, o correto seria a força de atrito aparecer negativa, né? Porque lá ele colocou a força P positiva. Sim. Aí você viu que eu falei para você lá aquela hora que estava errado no material? Então aqui deveria sim ser negativo. Eu até comentei isso no início com o pessoal, que como a força de atrito aqui é atrito, aqui o resultado teria que ser sim negativo. Porque o atrito, ele é uma força dissipativa, né? Mas aí lá no enunciado, já no início eu já tinha falado isso para vocês, que ele inverteu lá o sentido. Gente, tô ofegante. Menino, pensa uma pessoa que tá lerda, uma corridinha dessa já me deixou cansado. Mas é isso aí mesmo, viu? O Sebastião comentou? Isso. Beleza. Certinho, é isso mesmo. Então vamos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o exemplo resolvido ou sobre força de atritos? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos... Professor, Oi. olha aqui, eu tenho dificuldade, assim. Faz tempo que eu não resolvo exercício, de saber quando eu vou usar o atrito dinâmico ou estático. Sim. O atrito estático, o próprio nome já diz, o corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, o atrito é estático. Se o corpo está em movimento, o atrito é dinâmico. Como o próprio nome diz, estático vem de repouso. Dinâmico vem de dinamis, força. Ele vai ter um movimento. Deu para entender? Mas Sim. Deixa só o Sebastião complementar. Deixa eu terminar aí. Fala, Sebastião. Eu tenho dificuldade assim para eu explicitar isso, que o corpo ele passou para o movimento, para eu escrever isso no exercício, entendeu? Estou tentando compreender, mas vou fazer um esboço aqui para você. Vamos pensar aqui, ó. Eu estou aplicando aqui, Sebastião, uma força de 500 newtons. Pronto. Aí eu faço o cálculo da força de atrito, tá? Eu faço o cálculo dela. E aí vamos supor que o valor dela dá 510 newtons. Este corpo está em movimento. Se a força de atrito der 490, o corpo está em repouso. A força de atrito aqui é estático, aqui é dinâmico. Por quê? A força aplicada é 500 newtons. Se eu tenho um valor maior, não é? Ele rompeu a barreira. Se eu tenho um valor menor, ele não rompeu a barreira. A gente viu pelo gráfico lá atrás
que a força aplicada para romper o atrito, né, ela é muito grande. Aí depois que o corpo começa a entrar em movimento, esse valor da força aplicada cai e permanece constante. A força aplicada é maior para colocar um corpo em movimento do que para manter ele em movimento. Eu não sei se era essa a explicação que você queria. Se atingiu? Senão, era isso mesmo, obrigado. Deu tranquilo? Se não, gente, eu não tenho dificuldade de nós ficar aqui até 7 horas da noite dando aula, não, viu? Eu não me preocupo com isso, não. Eu quero que vocês aprendam, tá? Pode ficar tranquilo, pode perguntar. Então, vamos lá, vamos seguir, então. Marco estava comentando. A pergunta que eu ia fazer era mais em questão de, por exemplo, se você pegar uma caixa, igual a gente tá dando um exemplo aí, e movimentar, aí ele pede... Aí vamos supor que ele pede se bem que eu acho que isso aí vai entrar na outra matéria, né? Que é a força total gasta para fazer o movimento. Isso é trabalho, né? Nós vamos ver na próxima aula. Trabalho e energia na próxima sexta-feira. Sim, que eu tava imaginando uma questão do tipo assim, o corpo vai gastar uma força X inicial mais forte para pôr a caixa em movimento, e vamos supor que ele movimenta a caixa por 3 segundos, e aí a energia que ele ia gastar para poder mover essa caixa, né? Tá aqui, mas isso é matéria da próxima aula. Tá isso aqui, ó. Energia em joules. Trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Era a nossa próxima aula. Mas bacana. Beleza, então. Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, então. Vamos agora para as propriedades do atrito. Nós vimos o atrito estático, vimos o atrito dinâmico, agora nós vamos falar sobre a propriedade. Vamos falar mais especificamente sobre os dois tipos de coeficientes, tá bom? Podemos dizer que as forças de atrito são inevitáveis no nosso cotidiano, assim como o movimento retilíneo uniformemente variado. Caso não conseguíssemos vencê-las, elas fariam com que todos os objetos que estivessem em movimento, em todas as direções, parassem. Mas, por outro lado, se não tivesse atrito, os carros não poderiam andar. Carro não anda, tá bom? Pessoa que fez isso aqui. O carro, ele se movimenta. E nós, mesmo sabendo que a figura de linguagem está errada, né? E nós não poderíamos sequer segurar um lápis para escrever. Podemos dizer que, sem um atrito, um prego seria inútil. Assim, podemos dizer que o atrito são forças de contato entre duas superfícies. Para verificar a existência dessas forças, podemos fazer o seguinte teste. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não tem nada a ver, eu viajo demais, gente. Vocês sabiam que a caixa de fósforo não é uma caixa de fósforo? Essa eu sabia, porque eu tinha visto naquele manual do mundo. Eles explicam uma vez. Por que, então? Fala aí para nós, Marco. O fósforo não está na caixa, o fósforo está no palito, né? Aqui nós temos uma outra, isso aqui é uma outra substância. Foi isso que você ouviu lá? Foi, só que eles mudou de novo a forma, né? Agora é outra forma. É outra? Já não é mais fósforo, né? Acho que não tem fósforo mais. Mas o nome pegou, né? Beleza, pegou, então vamos lá. Eu sou assim, viu, gente? Eu viajo nas coisas demais. Então vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ele não continua a movimentar-se pelo fato de haver atrito entre a superfície, a mesa e o livro. Aí mostra aqui, ó. Na figura abaixo temos um livro em repouso sobre uma mesa, atuando sobre ele há somente a força gravitacional, que está equilibrada com a força normal. Caso exerçamos sobre ele uma força F, tá aqui, força F, essa. Tentando movê-lo para a esquerda, em resposta surge uma força de atrito F, tá aqui, F menor, né? Para a direita, que equilibra a força que aplicamos. Chamamos essa força de atrito estático. O livro permanecerá imóvel. Mas à medida que aumentamos a intensidade da força aplicada sobre o livro, de modo que ele comece a se movimentar, sofrendo uma aceleração para a esquerda, a força de atrito que se opõe ao movimento nessa nova situação é chamada de atrito cinético, que nós acabamos de ver. Assim, podemos dizer que a intensidade da força de atrito cinético que atua sobre os corpos que estão se movendo é menor do que a intensidade máxima da força de atrito estático que atua sobre os objetos em repouso. Podemos, então, determinar tanto o módulo da força de atrito estático quanto o módulo da força de atrito cinético. As forças de atrito dependem da força normal, como eu já mencionei e frisei várias vezes, e também do coeficiente de atrito. Dessa forma, nós temos que a força de atrito estático, aqui nós já vimos essa equação, e essa também. Então, o que essa parte quis colocar?
mais sobre a questão das propriedades do atrito, ou seja, os seus coeficientes. Por mais que eu já falei disso, é bom frisar. A diferença do coeficiente de atrito estático para o cinético não é que é bem grande, é maior. É bom sempre frisar isso. A força, quando você aplica para romper o repouso, é maior do que a força para manter em movimento. Aí a pessoa vai falar o seguinte, mas não, professor, eu aplico uma força sobre uma caixa, ela se move, beleza. Aí depois eu continuo empurrando ela, com o passar do tempo, eu tenho que aplicar uma força maior, porque eu começo a cansar. Aí, gente, é a questão do trabalho. As nossas células, elas têm que estar realizando um trabalho constante, tá? Então, vocês têm que, e aí a gente vai ver isso na próxima aula, esforço muscular é diferente de trabalho. Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o quê? Vai perdendo força. Por isso que a gente tem a falsa impressão de que a força aplicada sobre a caixa tem que ser maior. Na verdade, não é. É a sua força interna, né? A sua força muscular, o trabalho dos seus músculos é que está sendo vencido, tá bom? Então, continuando aqui, vamos fazer um exemplozinho resolvido. Sobre uma caixa de massa igual a 120 kg, atua uma força horizontal, meu pai eterno, se isso aqui é horizontal, uma força horizontal constante F de intensidade de 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo. Agora não, seu João, daqui a pouco eu como. Obrigado. Porque, para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser quanto? Então, o que a gente tem que calcular aqui é o coeficiente de atrito cinético, porque então a caixa tem que estar em movimento. Olha aqui, a aceleração constante, beleza? Então, vamos lá, continuar. O coeficiente de atrito é determinado pela segunda lei de Newton. Então, nós vamos considerar que peso é massa vezes gravidade. O objeto está sobre uma superfície horizontal, logo peso é igual à força normal. Então, força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal. Para que a aceleração tenha a mesma orientação da força aplicada sobre a caixa, esta deve ser maior do que a força de atrito, né? Obviamente, né? Para que um corpo esteja em movimento, a força aplicada tem que ser maior do que a força dissipativa, né? Do que a força de resistência. Portanto, força resultante, massa vezes aceleração. A nossa força menos a força de atrito vai ser quem? A massa vezes a aceleração. Gente, essa força resultante aqui, deixa eu só pegar aqui. Essa força resultante aqui, ela vai ser quem? A força aplicada menos a força de atrito. Então, a gente tem aqui a caixa. Você aplica uma força sobre ela, vai surgir automaticamente uma força de resistência, que aqui no caso é a força de atrito. Então, o somatório dessas duas forças vai nos dar quem? A força resultante. Então, no lugar da força resultante, a gente substitui, coloca a força aplicada menos a força de atrito, que foi o que o Sebastião comentou a respeito do sinal ser negativo, e aí nós temos, então, a massa vezes a aceleração. Dando continuidade aqui, nós vamos, então, terminar o cálculo. Aí está aqui, ó. A força aplicada menos. Quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual massa vezes a aceleração. Nós vamos passar a força aplicada para o segundo membro. Ficou quem aqui? A nossa força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é a nossa normal? A normal não é a resposta à força-peso? A gente colocou, olha para você ver como que é física. Se você viajar e perder a teoria, você bagunça o negócio todo. Lembra que a gente falou que peso é igual a normal? A única diferença está na orientação. Aqui a gente está trabalhando com o módulo, tá bom? Somente com a intensidade. Então, essa força normal aqui, eu vou igualar ela com a força peso. Quem é a minha força peso? Massa vezes gravidade. Aí ele foi aqui e colocou
a massa e a gravidade. Então tá aqui, ó, coeficiente, massa vezes gravidade, força igual menos massa vezes a aceleração. Então vamos lá, continuar. Estou esmiuçando para ficar fácil. Olha aqui, ó. Aí a gente vai fazer então a multiplicação, né? Aqui nós temos valor da massa 120 kg, aceleração da gravidade 10, força aplicada 600, e agora nós temos menos essa outra, aqui vai dar 120 vezes 2. Então são duas massas diferentes. Deixa eu ver isso aqui em cima aqui, ó. Sobre uma caixa 120 kg e o que? Ah, tá, é 120, 120, tá certinho. Então, continuando, resultado aqui, nós vamos ter, então, que o coeficiente de atrito é 0,3. Opa, 0,3. Então, a única coisa que ele queria era o coeficiente de atrito cinético. Aí, vamos supor que eu tenha uma pequena outra pergunta, uma pergunta B. Supondo que o valor do coeficiente de atrito cinético é de 0,3, qual o valor suposto do coeficiente de atrito estático? Entre 0,2 e 0,4, qual seria o coeficiente de atrito estático? 0,2 ou 0,4? 0,2. 0,2. Quem pensa diferente aí? Eu acho que é o 4. Por que, Maria de Fátima? Aí você me pegou, professor. É a cortina que eu vou colocar lá. Não sei não. Perdão, Maria de Fátima. Por quê? Lembra que a gente... Vou voltar no material para vocês, ó. Vai ficar fácil. Vou voltar aqui. Vou voltar lá. Foi Marcos que perguntou isso ontem e eu coloquei essa tela. Ixi, dá uma olhada. Então, olha aqui, ó. O coeficiente, nós falamos sobre isso hoje, ó. Você aplica uma força e aí quando chega na onde que o corpo entra em movimento? Quando você vence o atrito estático. E aí ele entra em movimento. Aí você vai ter quem? O atrito dinâmico. Então, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Nós falamos isso há uns 5 slides atrás. Deram para entender? Então, se o valor lá... Deixa eu voltar lá para a mesma tela que a gente estava. Tá aqui, ó. O slide atual. Então, se eu encontrei... Nossa, que viagem. Aqui, ponto. Do slide atual, que é esse daqui. Se eu encontrei um valor de atrito dinâmico, cinético, gente, cinético é movimento. Tá vendo como eu falo para vocês que tem que ter leitura e tem que ter um vocabulário mais vasto? Porque a palavra cinético vem de kinectis, vem de movimento, tá? Então, cinético e dinâmico é a mesma coisa. Então, o coeficiente de atrito dinâmico é menor do que o coeficiente de atrito estático. Se esse daqui deu 0,3, ele tem que ser obrigatoriamente o outro das opções que eu coloquei, 0,4. Conseguiram compreender? Sim. Beleza. Então vamos lá, vamos dar seguimento então. Fechou então essa questão de atrito, tá? Beleza. Gente, com relação ao conceito de atrito estático, cinético, as equações, tem alguma dúvida? Não. Beleza, então. Graças a Deus. Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos falar sobre força de arrasto. Gente, eu tirei isso aqui. É um material que... Vou falar para vocês. Para o curso da Engenharia Agrícola e Ambiental, que é só geral 1, acaba que é assim um pouco mais puxado. Porque o pessoal da Engenharia Civil vai ver isso aqui com um pouco mais de minúcia, né? Vai aprofundar um pouco mais nisso aqui. Mas eu julgo necessário ter esse conhecimento, não é nada que vai fugir, vai ter cálculo, coisa assim muito violenta, nada disso não, tranquilo, tá? Então começa assim, essa imagem aqui, essa de cima, mostra um exemplo de escoamento sobre uma placa horizontal. Nossa, tá molhando aqui com força. Tá, vamos para outro canto, peraí.
mostrar a chuva aqui para vocês. Ó, que maravilha. Oh, glória a Deus. Nossa, aqui tá morrendo também. Como é que eu vou? Deixa eu aqui mais para trás. Vou aqui para a casinha do cachorro. Ai, pronto. Agora aqui não vai molhar mais. Eu sei que vocês estão aí morrendo de inveja da chuva aqui, então. Quem é que não gosta de chuva? Aqui tá calor, Deus me livre. Não entendi. Aqui tá um calor que Deus me livre, eu tô com inveja da chuva mesmo. Justamente. Olha, gente, uma situação dessa, isso aqui para mim é uma bênção de Deus, ó, correndo água, tudo verdinho. E Goiás velho que chove, graças a Deus. Você tá em que cidade aqui, professor? Eu tô em Abadia de Goiás. Tá. Perto de... Aqui fica acho que uns 120 de Goiânia. Pertinho. Aqui é chácara, gente. Aqui eu tô na região de chácara. Aqui. Vim foi passear, distrair a cabeça um pouco, né? Aproveitar que nossas ANPs já estão quase no final. Então tem que dar uma despairada na cabeça. É assim mesmo. Mas semana que vem eu tô indo embora. Já chega, Verdade. Né? Sinal então, aí pega, normal? Pega. Aqui a gente tem um roteador muito bom, só que assim, tem dias que dá problema, né? Você vê que tem dia que dá problema agora mesmo, ó, com chuva aqui, tá até bom, o sinal tá uma maravilha. Porque geralmente a região aí é muito ruim de sinal. Uhum. Você conhece aqui, Maria de Fátima? É porque eu tenho uns parentes aí em Águas Lindas, aí meu tio tem uma chácara. Aí pra pegar sinal é lá em cima. Mas aqui como fica próximo da cidade, aqui fica a 5 quilômetros da cidade, né? Pertinho. Aí consegue pegar um sinal bom. Aí já mais para dentro, né? Mas bem dentro da zona rural, aí fica mais complicado. Aqui é próximo da cidade. Sim, verdade. Eu sou de Goiás, eu sou de Anápolis. Rapaz, quebrando um pouquinho nossa aula, 2 minutinhos para comentar. Gente, eu nunca tinha vindo no Goiás. Quando eu entrei, eu vi Anápolis. Para mim, é lógico que é diferente, né? Mas para mim eu achei Anápolis muito mais bonito que a capital goiana. Gente, Anápolis é uma cidade linda, grande, enorme, uma maravilha. Vamos lá, então, senão a gente vai devagar bastante. Então vamos aqui, ó. Voltando aqui, essa imagem aqui em cima mostra um exemplo de escoamento sobre uma placa plana e horizontal. Mas existem diversas caras para o perfil de velocidade. Isso vai depender da geometria do objeto, basicamente. Mas, em todos os casos, a gente vê que quando um fluido... Por que eu coloquei isso aqui? Porque força de arrasto, gente, é em fluido. E o problema é que quando a gente fala fluido, a pessoa pensa em líquido. Não é. Fluidos são líquidos e gases, tá bom? É tudo aquilo que não possui volume próprio, que precisa de um corpo para contê-lo, né? Ou para armazená-lo. Então, quando um fluido interage com a superfície, surgem as chamadas tensões de cisalhamento. O pessoal da engenharia ambiental não vai ver isso, mas da civil, imagino que sim. E as tensões normais. Mas você lembra o que é uma tensão? Tensão é razão entre força sobre área. Tensão é força sobre área. O que é isso? Força sobre área? Força sobre área. Quando você aplica uma força sobre uma área, nós vamos chamar isso então de tensão. Tensão superficial, nesse caso aqui, tá bom? Aí nós vamos seguindo aqui, ó. Tensão, então, é uma forma mais geral em que a gente avalia uma força em qualquer direção. Pressão é a força que deve ser necessariamente normal à superfície na qual é aplicada. Então, gente, olha, quando você aplica uma força sobre uma área, você tem a pressão, tá? Num determinado ponto. Quando é uma superfície, em vários pontos da superfície, a gente não fala como pressão, a gente fala como tensão superficial. Conseguiram entender a diferença de tensão para pressão? Sim. Beleza. Lembra de uma imagenzinha, não sei se eu coloquei aqui, não. Quando você tem um pernilongo em cima da água, fica 4 pontinhos, né?
Então, aquilo ali, em um ponto daquele, seria pressão. Nos 4 pontos, é tensão, tensão superficial. Pressão é força sobre área. Normalmente, a gente mede no sistema internacional em Pascal. Isso aqui é o que a gente vai calcular, tá? É um arrasto também. Aí fala, mas arrasto não é normalmente quando algo está caindo? Não. A força de arrasto é em fluidos, tanto para líquido quanto para gases. E, normalmente, essa tensão superficial ocorre por causa das pontes de hidrogênio, que são as ligações, né, feitas entre as duas moléculas de hidrogênio e a molécula de oxigênio. Uma maneira fácil de você compreender essas pontes de hidrogênio é quando a gente fala da questão do comportamento anômalo da água. Nós sabemos que a água possui uma densidade mínima na temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Então, neste ponto aí, tem um rompimento dessas pontes de hidrogênio, faz com que as moléculas se aproximem mais. Portanto, a densidade da água diminui. Em consequência disso, o volume dela também vai estar. Densidade é massa sobre volume. Meu Pai Eterno, assustei aqui agora. Aí, gente, o que ocorre? Se você aumenta a densidade, você diminui o volume. Então, nesse ponto aí, você tem um volume mínimo e uma densidade máxima. Recapitulando aqui, ó, de 0 a 4 graus. Volume mínimo, densidade máxima. Aonde que eu vejo isso, professor? Pega um refrigerante, né? Um vidrozinho PET, enche ele até a boca e coloca dentro do freezer. Quando ele chegar a uma densidade, a uma temperatura de 0 a 4, ele vai diminuir a densidade, tá bom? E aí depois ele vai expandir. Por quê? Porque conforme diminui a temperatura, você vai diminuir a densidade e vai aumentar o volume. Por isso que ocorre aquele rompimento, né, da garrafa. Então a nossa tensão normal, P, pode ser encarada exatamente como uma pressão, porque ela se refere às forças que atuam perpendicularmente à superfície. Já a tensão de cisalhamento, né, é um pouco diferente, porque ela atua na direção paralela onde ela é aplicada. No esquema, a gente consegue perceber melhor como funciona o cisalhamento. Aplicamos uma força paralela à área do fluido e ela acaba escoando. Força de arrasto representa a componente paralela ao escoamento, tá? Força de arrasto paralela ao escoamento. E a força de sustentação, ela representa a componente perpendicular ao escoamento. Então, vamos lá, então, falar dessa tal força de arrasto. A força de arrasto, FD, é composta por duas componentes. A força arrasto de atrito e o arrasto de pressão. Porque você vai ter um atrito com a superfície e vai ter uma pressão. Então, são aquelas duas componentes que a gente viu, que eu falei anteriormente, né? Uma paralelo ao escoamento e outra perpendicular. Lembrando que escoamento vale para os fluidos, tanto para líquidos quanto para gases. Mesmo que na nossa mente, a gente sempre, quando fala escoamento, a gente pensa num líquido escoando, tá bom? Então, o arrasto de atrito, ele é relativo ao efeito das forças viscosas na camada limite. Essa camada limite a gente vê no segundo ano, quando a gente fala de diôptero, né? Que é o limite entre dois meios materiais de refringências diferentes. Vou levar mais ou menos nesse campo aqui para vocês compreenderem. Então, o arrasto de pressão é relativo à diferença de pressão ao longo do escoamento. O pessoal da engenharia civil aí, quando for calcular lá na parte de hidrostática, vocês vão ver que quando você tem dois tubos de raios diferentes, você vai ter, então, uma pressão diferente nesses dois tubos. Então, quando a gente fala desse arrasto de pressão, é justamente essa diferença de pressão no escoamento, seja de um líquido, seja também de um gás, tá bom? Então, arrasto de atrito, força de arrasto, arrasto de atrito. Quando o fluido escoa sobre uma superfície, o movimento das moléculas na região perto da parede é desacelerado. Então, a gente pode entender a resistência ao escoamento como se houvesse uma força de atrito entre o fluido e a parede. Novamente, olha aqui, ó, para vocês verem. Entre o fluido e a parede. Não é essa parede aqui, não, gente. É a parede, é o limite, né? É a superfície do escoamento, tá bom? E quando a gente fala fluidos, podem ser líquidos e gases.
nós chegamos aqui, para cadê? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, gente. Tá. Parecido com o atrito que vemos na física em mecânica. Deixa eu pedir para vocês aqui um minutinho, deixa eu sair no banheiro aqui, tá? Um minuto, rapidinho, pessoal. Tirar uma água do joelho. Prontinho, pessoal. Tá quase acabando, tá, gente? Nós vamos falar sobre a força de arrasto, velocidade terminal e movimento circular. Não tá bem terminando não, mas vai terminar. Aí continua dizendo o seguinte, gente. Para facilitar, imagine um corpo, que tenta se mover através de um fluido. Isso aqui pode ser a água ou pode ser o ar, tá? Como uma bola de futebol voando até o gol depois de um chute. A bola terá seu movimento dificultado porque o fluido, né, o gás, o ar, interage com a superfície da bola, né, do corpo. Mas você também pode pensar na situação contrária, em que o objeto está parado e o fluido escoa sobre ele. Neste último caso, a força de atrito será responsável por arrastar o objeto, como mostrado na figura abaixo. Portanto, as forças geradas pela tensão de cisalhamento causam o arraste do objeto, como indicado nesta figura aqui. Este fenômeno é denominado arrasto por atrito. Uma observação importante é que quanto mais lento for o fluxo e mais lisa for a superfície, menos expressivo será esse atrito de arrasto. Aí tem o arrasto de pressão. Quando um fluido escoa sobre uma esfera, por exemplo, ela exerce uma determinada pressão na parte dianteira, onde ocorre o choque do fluido com a esfera. A pressão exercida sobre ela é máxima no ponto central, tá? Máxima no ponto central e diminui ao longo da superfície. Olha aqui, ela é máxima no ponto na região central. Por quê? Porque nós vamos pensar aqui de maneira vetorial. A quantidade de flechinhas que atingiria o centro é muito maior do que as que atingem a extremidade. Por isso que o arrasto de pressão no centro é maior do que na extremidade da esfera. Já a parte traseira da esfera não está sofrendo impacto do fluido, então apresenta uma menor pressão. Se você for lá no YouTube e pesquisar, tem um canal lá que o cara fala muito sobre, eu acho que no Learning Engineer, que agora é Physics Engineer, que trata, gente, é um ótimo canal para engenheiro, tá? Eu vou até postar no grupo depois. Lá ele trata do conceito das turbinas eólicas, das turbinas, né? Do motor de turbina, e também um outro que o Nikola Tesla criou justamente em cima desse conceito aqui, ó. Na época não existia dessa maneira, né? Mas ele imaginando, ele conseguiu criar. Eu vou postar para vocês lá depois, para a gente não gastar mais tempo do que a gente já gastou, tá? Então, olha para você ver. Nós temos, então, a pressão, o arrasto de atrito, que está relacionado, então, com as superfícies, né? Tanto do objeto quanto do líquido, né? Do nosso fluido. E temos também o arrasto de pressão, que vai ser, né? Vamos levar em questão vetorial aí, o impacto propriamente dito da massa, né, deste fluido ou do corpo, um em contrapartida ao outro. Então, dessa forma, o objeto tem uma região de alta pressão na parte dianteira e outra de baixa pressão na parte traseira, tá? Gerando uma força da esquerda para a direita na figura que arrasta a esfera. Então, esse fenômeno é chamado de arrasto de pressão. Então, essas forças de arrasto, como nós vimos aqui, nós podemos dividi-las em dois pontos: arrasto de atrito e arrasto de pressão, que foi o que a gente viu anteriormente. Nós tratamos do conceito de cisalhamento, tá? E aí nós temos aí a parte que vocês mais gostam, né, do cálculo, que é o calcular o coeficiente de arrasto. Então, em resumo,
a intensidade do arrasto depende da forma do objeto e das características do escoamento. Aí a gente vai levar em consideração também a densidade do líquido, tem muita coisa, tá, gente? Só que quem vai sofrer um pouco mais com isso é o pessoal da engenharia quando for tratar lá da questão da mecânica dos materiais, tá bom? Eu não vou aprofundar um pouco nisso, porque não faz parte do nosso cronograma, tá bom? Até porque ambas as turmas são segundo período, né? Vocês vão ver isso bem mais à frente, tá bom? Então, para quantificarmos a influência do tipo da geometria na força de arrasto, a gente define um número adimensional, chamado coeficiente de arrasto. Gente, se ele é adimensional, e eu tenho aqui, ó, uma força aqui em cima, o que eu vou ter aqui embaixo? Se eu tenho no numerador uma força, e embaixo eu vou ter o quê? Outra força, gente. Porque se é uma grandeza adimensional, é porque nós estamos dividindo a mesma grandeza por ela mesma. Então, se você lembrar lá da termodinâmica, você vai encontrar isso aqui lá, tá bom? Não vamos falar sobre isso, não, senão a gente vai estender mais um pouco. Então, diz o seguinte, ó, esse coeficiente de arrasto leva em consideração tanto o arrasto de atrito quanto o de pressão e pode ser definido matematicamente como a razão entre a força real a que o objeto é submetido ao escoar por um fluido, essa força real é Fd, e a força necessária para interromper seu movimento. Ou seja, o que nós temos aqui em cima é a força aplicada e aqui embaixo nós vamos ter a força no sentido contrário, né? E aí ele fala, levar o objeto de uma velocidade v até o repouso. Então essa é a que faz ele se movimentar, essa é a que ele faz ele entrar em repouso. A diferença entre essas duas forças, vamos colocar como uma força uma força conservativa e uma força dissipativa. Vamos pensar da seguinte maneira, uma força positiva e uma negativa. E ele diz assim, sendo assim, esperamos que, quanto maior for o valor desse coeficiente de arrasto para uma geometria, maior será a força de arrasto fixadas as condições de escoamento, P e V. Aqui está relacionado, né? V aqui é a velocidade, este P, se eu não estou enganado, a questão não é de engano, a questão é de lembrar o nome. É um coeficiente relacionado à característica deste líquido, tá bom? Ou deste fluido, para ser mais exato. Então, na equação, a área A se refere à área projetada na direção paralela ao nosso escoamento. Aí, vamos lá, dar uma olhadinha. Ó. No exemplo da partícula esférica, a área que utilizamos no cálculo é a área do círculo projetado, como ilustra a figura abaixo. Aqui é a área projetada. Então, para uma esfera de raio R, a nossa área A vai ser πr ao quadrado. Se fosse um quadrado, aliás, não seria um quadrado, né? A gente teria que ter, então, um cubo, né? Então, dependendo da geometria, você vai pegar esta equação aqui e vai ter que substituir essa área em relação à área do objeto. Obviamente, vão ter áreas que vão ser difíceis de ser calculadas a partir do nosso conhecimento de geometria normal, né? A gente vai ter que utilizar, então, mais para frente, quando vocês chegarem nesse ponto, o cálculo, né? Integral, diferencial, para poder encontrar o valor da área. Já é um pouquinho mais pesado, mas vocês vão dar conta. Deus vai dar sabedoria. E também conhecimento, né? Nós temos bons professores na área. Então, mas a gente não trabalha só com esferas, não é mesmo? Existem várias geometrias, e para cada uma delas, teremos um coeficiente de arrasto diferente. Abaixo verificamos valores de coeficientes de arrasto para diversos objetos submetidos. RE maior que 10 elevado à terceira. Essa parte aqui depois vocês dão uma olhadinha, tá? Eu coloquei mesmo só a título de curiosidade e eu vou estar postando o material para vocês. Vamos fazer então a primeira aplicação. Diz o seguinte, foi lá tirar do livro do McDonald. A componente vertical da velocidade de aterrissagem de um paraquedas deve ser inferior a 6 metros por segundo, tá? Aqui está metros por segundo a menos 1, é metros dividido por segundo. A massa total do paraquedista com o paraquedista é de 120 kg.
Determine o mínimo diâmetro do paraquedas aberto. Então, qual é esse mínimo diâmetro? É o mínimo que ele vai precisar para poder ter um arrasto suficiente para que ele não caia no movimento, entre aspas, de queda livre, que não vai ser de queda livre, vai ser de queda, porque se existe o arrasto, não é queda livre, não tem ausência de atrito, tá bom? Então, a gente vai calcular isso aí. Então, vamos lá. Bom, antes de começarmos a calcular qualquer coisa do problema, precisamos entender bem a situação. O enunciado traz um sistema composto por paraquedistas e seu paraquedas, cuja massa é conhecida, e igual a 120 kg. Sabemos que na queda, além da força-peso, que ele representa pela letra W, também verificamos a força de arrasto, FD, causada pelo ar, como observados abaixo. Então, como que nós vamos ter isso aqui? Nós vamos, então, ter uma força peso para baixo, representado por W, e nós vamos ter uma força de arrasto orientada para cima. Elas têm a mesma direção, porém estão em sentidos contrários. Aí nós continuamos. Nessa situação, consideramos o paraquedas como um hemisfério, né? Um semicírculo, com extremidade aberta, côncava, voltada para baixo, aqui, aliás, côncava, voltada para cima, côncava, embaixo é convexa, para o escoamento, cujo diâmetro precisamos determinar. Como a velocidade da queda é constante, e aí a gente vai ver por que depois, quando a gente for tratar de velocidade limite ou velocidade terminal, podemos considerar que o movimento é uniforme. Portanto, a soma das forças deve ser igual a zero. Eu tenho um materialzinho aqui, gente, pena que não vai dar tempo, do ensino médio que eu fiz, né, daquele jeito que eu mostrei para vocês, passo a passo, indicando, né, as forças quando o corpo vai caindo. Quando chega no ponto da velocidade terminal, é quando essas duas forças, elas se equilibram. Porque quando eu vou fazer aqui rapidinho, o que ocorre? Quando você salta de um paraquedas, a força-peso é maior do que a força de arrasto. A um determinado ponto, a força de arrasto vai aumentando, enquanto a força-peso vai diminuindo. Quando chega na velocidade terminal, é o ponto em que as duas forças se equilibram. Eu vou ter que a força-peso vai ser igual à minha força de arrasto. Neste ponto, a minha velocidade é chamada de velocidade limite, que é o que nós temos no exercício aqui, ó, 6 metros por segundo. É a velocidade limite, é o máximo valor de velocidade que esse corpo vai experimentar durante a sua queda, tá bom? Resolvendo, então. Vamos, então, calcular as forças envolvidas, né? Primeiro, a força-peso, massa vezes gravidade, massa 120, gravidade 9,81. Portanto, a nossa força-peso aí é de 1.172,2 newtons. E aí o exercício também pede para a gente calcular a força de arrasto. A nossa força de arrasto vai ser o nosso coeficiente de arrasto, que tem lá a equação lá para calcular ele, né? Que é enorme. Aliás, foi feito, é a mesma equação, viu, gente? O que ocorreu aqui? Lá, quando a gente tem o nosso coeficiente de arrasto, o nosso coeficiente de arrasto vai ser a nossa força sobre essa parte de baixo aí, tá? Meio de PV ao quadrado A. Aí ele diz o seguinte, para esse tipo de geometria, vemos na tabela que o coeficiente de arrasto foi dado lá, né? Que é 1,42. Agora basta, então, a gente fazer a substituição. Isso aqui é um coeficiente mesmo, tá, gente? Isso aqui é uma constante. Essa constante vai estar relacionada... Oh, glória a Deus! Vai estar relacionado com o tipo de fluido que estamos trabalhando, tá bom? E aí ele diz aqui, ó, já sabemos a densidade do ar, que é 1,2 kg por metro cúbico, né? 1,2 kg por metro cúbico. A velocidade 6 metros por segundo, logo a área é a nossa única incógnita. Como as forças se anulam, podemos escrever que a força-peso é igual à nossa força de arrasto. Portanto, elas se equilibram, a gente faz somente o cálculo da força de arrasto. Vamos então fazer a substituição. A área é o que nós estamos procurando, vai ser a nossa força, o coeficiente de arrasto, meio de ρv ao quadrado, velocidade ao quadrado. Fazendo então a substituição, então tá aqui, ó. Este é lá mesmo da termodinâmica mesmo, tá? Aqui vai ser a nossa densidade. E então aqui é um valor constante, né? A densidade do ar.
Então, a nossa força nós encontramos anteriormente, que é 1.177,2. Isso daqui vai ser o nosso coeficiente de arrasto, de vezes meio, né? Tudo isso aqui poderia ser dividido por meio. A nossa densidade, 1,2, e a velocidade elevado ao quadrado. Cuidado para não esquecer este elevado ao quadrado. Portanto, a área vai ser de 38,4 metros quadrados. Este foi um exercício melhorzinho que eu consegui encontrar para a gente fazer isso aqui, tá? Tem outros que dá muito mais trabalho para a gente compreender. Por mais que a gente calculou a área do paraquedas, a gente sabe que essa é uma área mínima de 38 para aquele peso, viu, gente? Para essa massa de 120 quilos. Obrigatoriamente, se a gente tivesse uma massa maior, nós teríamos que ter uma área maior ou menor? Maior, né? Maior, com certeza. Porque se fosse uma área menor, ele ia despencar em movimento de queda, tá? Então, note que avaliar o sistema paraquedista paraquedas em movimento descendente, ou seja, para baixo, no ar parado, é equivalente a avaliar o sistema paraquedista paraquedas para o ar em movimento ascendente para cima. Isso está atrelado ao nosso conceito físico de velocidade relativa, que é o que a gente vai ver posteriormente. Deixa eu ver isso aqui, gente. Tá. Diâmetro. Ah, tá. Ali é a nossa área. Mas a gente ainda tem que calcular o diâmetro. Então, isso aqui é a área mínima, tá? 38,4 metros quadrados. Mas como ele projetou no chão, lembra que foi projetado? A gente tem que calcular, então, o diâmetro de uma ponta na outra, né? Obviamente, o diâmetro vai ser de uma ponta à outra. Então, aqui, ó, a escolha da área neste momento é um ponto crucial. Qual área vamos utilizar? Você poderia pensar o seguinte: bom, a área de um hemisfério é a metade da área de uma esfera. Então, eu jogo essa expressão. Pois é, mas daria errado. Mas por quê? A área que interessa é somente a área perpendicular ao escoamento, que é aquela área que foi projetada, né? E aí ele diz o seguinte: esse pensamento é análogo ao que fazemos para calcular a pressão sobre a superfície da área não uniforme. Então, nós só pegamos a componente normal da força. Se considerássemos a componente paralela, estaríamos avaliando o movimento lateral do paraquedas, na lateral. Ou seja, se ele estaria indo para a esquerda ou para a direita. Como estamos interessados no movimento na vertical, né? Então, se o movimento é aqui na vertical, a gente tem que calcular, então, esta área aqui de baixo. Quem é essa área aqui de baixo? Na verdade, não é a área, né? Isso aqui vai ser, então, o nosso diâmetro. Então, esta é a parte que a gente tem que fazer o cálculo neste momento. Então, vamos lá. Já encontramos o valor desta área projetada. Agora, nós vamos encontrar o valor da superfície para a gente calcular, então, aliás, para a gente encontrar, né, com relação a este arrasto. Então, temos que o diâmetro do círculo na projeção é o mesmo diâmetro do paraquedas. Portanto, podemos escrever que a área vai ser πr2, né? Então, π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4. πd ao quadrado sobre 4, né? Para a gente calcular, então, esse diâmetro. Então, o diâmetro mínimo vai ser a raiz, esse é o quadrado aqui, ó, a raiz de 4, aqui elevado, né? π elevado ao quadrado. Onde é que tá? Deu 4 aqui. Aliás, π foi para baixo. Então, temos aqui 4 vezes 38,4 metros quadrados. Isso aqui é a área que nós encontramos. Tudo isso dividido por π. Quando você colocar aqui o 3,14, o mínimo, né, o diâmetro mínimo vai ser de 7 metros. Então, só para contextualizar, a área projetada, ela foi de 38,4 metros. Porém, a superfície de contato dessa área projetada tem um diâmetro de 7 metros. Agora, você imagina uma pessoa com 1,70 m, dá aproximadamente 4 vezes, né, o valor da estatura, né, de uma pessoa. Pessoal, eu sei que a parte de cálculo é aquilo que eu sempre falo para vocês. Cálculo a gente só aprende fazendo. Com relação ao conceito, eu sei que eu estendi um pouco a mais do que precisava, mas eu penso o seguinte: conhecimento, se você fornece pouco, você aprende pouco. Na hora que você precisar do muito, você não vai ter. Então, se você fornece um pouco a mais do que o sugerido, na hora que o sugerido for cobrado de você,
você vai ter o sugerido e um pouco a mais, tá bom? O que vocês tinham que pegar aqui? Que a força de arrasto é uma força que surge contrário ao movimento. A força que você está aplicando, que é uma força de queda, né? Vai ser a força peso, automaticamente vai surgir essa força de arrasto. E aí, surgindo essa força de arrasto, ela, a um determinado momento, ela vai se equilibrar com essa força peso. Neste momento vai surgir quem? Vai surgir o que a gente vai estudar agora, que é a nossa velocidade terminal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver a quantidade de slides que tem. Nós vamos fazer, então, aqui a parte de velocidade terminal, e essa parte de velocidade, de força de movimento circular, eu vou deixar para as nossas aulas de quarta e de quinta-feira, porque na quarta e quinta-feira próxima, a gente faz a correção do exercício de fixação que eu vou colocar sobre a semana 6. Normalmente, né, na aula da engenharia civil, na aula passada não apareceu nenhum aluno, foi meia hora para gravar. Na quinta-feira, com os alunos da engenharia, que a gente teve uma discussãozinha boa, bacana, foi 1h30. Mas dá para eu colocar um materialzinho um pouco menor e a gente encaixar essa parte, porque nós já temos aí 1h30 de aula e, pedagogicamente, o sugerido é 50 minutos. A gente já está aqui em, 90 minutos, né? E aí já pesa para a questão de compreensão, tanto para até que o meu raciocínio, não, eu sigo com vocês aqui tranquilo, mas para a questão de compreensão, junta muita coisa, até porque a gente vai sair de algo relacionado a atrito e vamos para um conteúdo totalmente diferente, né? Que é falar sobre movimento circular, tá bom? Então eu vou terminar essa aula falando sobre velocidade terminal e a outra parte, né, que já está aqui prontinha, relacionado ao movimento circular, vocês veem que é um pouco extenso, vai ficar então para quarta e quinta-feira. E aí, com relação aos alunos que, porventura, não tenham condição de assistir a aula, as nossas aulas agora, graças a Deus, o Google Meet voltou. O Google Meet não, a gravação das aulas no Meet voltaram, aí vai estar gravada, tá bom? Então, vamos lá. O que é, então, a velocidade terminal? Vamos supor que você pule de paraquedas, só para andar mais rápido, você pula de um paraquedas. Vamos supor que você pula lá com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí você vai caindo, você tem aqui então uma força peso para baixo e vai ter a força de arrasto para cima. A sua velocidade, ela vai aumentando, tá? Numa razão constante. Vocês podem até procurar lá, como é que é o nome, gente? A velocidade de Arquimedes, não, de Galileu. É de Galileu. Nós vamos até falar, eu vou falar um pouco mais sobre isso na outra aula, porque senão o material ia ficar muito extenso. Vai chegar um determinado ponto que essas duas forças, tanto a força peso quanto a força de arrasto, elas vão se equilibrar. Neste ponto, a gente chega a uma velocidade limite, que é chamada de velocidade terminal. A força de arrasto, a gente já viu anteriormente, é calculado por essa expressão, né? A gente pode colocar até mais fácil aqui, o nosso coeficiente de arrasto, a densidade do fluido, a área, né, em questão e a velocidade a que este corpo está submetido. Então, essa é a forma da gente calcular a força de arrasto. E a velocidade limite? Vamos aqui, ó. Tem um exemplozinho que vai dar para a gente utilizar fazendo as duas, tá? Diz o seguinte: nosso mascote, né, que o macaquinho chamado de Dexter, possui uma massa de 20 kg, se joga de uma altura de 10 metros, e aí com uma velocidade inicial nula. Se considerarmos que o Dexter possui uma área transversal de 150 centímetros quadrados, olha o primeiro problema aqui, a massa está em quilogramas, unidades de quem? Do Sistema Internacional. A área do macaquinho está em centímetros quadrados, tem que ser convertida para metros quadrados. Professor, eu não sei fazer isso, transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Sabe sim, é a coisa mais fácil do mundo. Cent é 10 elevado a menos 2 metro quadrado. Traz duas casinhas para cá, dá 1,5 metro quadrado. Aqui, elevado ao quadrado, vai dar mais 2 zeros aqui para frente. Mais 1,5 metro quadrado. Então, vamos lá, vamos só seguir aqui, pela lógica, né? Então, vamos lá. Seguindo,
Vamos aqui, ó. Para o nosso exemplo, se chamarmos, o que ele pede para a gente calcular? O pareta no meio do caminho. E que a densidade do ar, você vê como que passando o tempo a mente da gente vai ficando cansada. A densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Qual é o valor da velocidade terminal? Considerando que o coeficiente de arrasto, tá vendo que foi dado aqui, é de 1,6. Maria de Fátima, Marco, e deixa eu ver quem mais está aqui na minha tela, Kevin, qual é a unidade medida aqui para o nosso coeficiente de arrasto? Ou qualquer um dos demais que estejam assistindo, qual é a unidade de medida que tem aqui para o coeficiente de arrasto? Ficou faltando? Não, você falou mais cedo como é a divisão entre duas forças, não tem medida, não é uma medida. Beleza. Ele é adimensional, beleza. Sinal que vocês estão prestando atenção. Então, vamos aqui, ó. Portanto, utilizamos a análise da imagem, né, que é através da segunda lei de Newton, peso menos força resultante, né, aqui vai ser a nossa, aquele FR lá, que é igual massa vezes aceleração. Esse FR aqui, gente, é a força de arrasto, tá? Substituindo as forças, nós temos que peso é massa vezes gravidade, orientado para baixo, positiva, menos, tá? Porque está no sentido contrário, a nossa força de arrasto, que vai ser meio de C ρ a área velocidade ao quadrado, que é igual à nossa massa vezes a aceleração. O enunciado nos pede a velocidade terminal. Então, nós podemos perceber que se traçarmos um gráfico que nos mostre como as duas forças que agem no Dexter variam com o tempo, nós vamos ver que, olha, a força de arrasto, ela vai crescendo, crescendo, até que chega a um determinado ponto, ela vai se igualar com a força-peso, que foi o que eu disse para vocês. A força-peso, gente, ela é constante. Por que que a força-peso é constante? Vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. A força-peso é constante? Sim ou não? Justifique sua resposta. Eu acredito que não, porque a gravidade ela peso, quanto mais próximo do centro, maior. Na verdade, quanto mais próximo do centro, maior é o peso, né? Tá. Vamos pensar que assim, a gravidade. É uma força de gravidade, quer dizer. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos analisar uma pessoa na superfície da Terra e vamos analisar uma... Meu Deus, mas ficou horrível. E vamos analisar uma pessoa a 2 quilômetros da Terra. Obviamente, a força de gravidade não é a mesma. Mas, para o nosso exercício, nós vamos considerar que a gravidade aqui é constante. Por quê? Foi nos dado um valor de 9,83. Então, a gravidade aqui é constante. Se pedisse para calcular a variação da gravidade, né, da diferença de altura, aí seria outra questão. Mas não vai ser o caso, tá? É só a título mesmo de conhecimento para vocês. Então, vamos lá, continuando. Então, como a força de resistência é proporcional à velocidade, percebemos que a velocidade cresce até atingir um limite, onde a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, nós vamos ter, então, no início da queda da velocidade terminal, é movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. A partir do movimento que nós chegamos na velocidade terminal, é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante. Então, substituindo na equação, nós temos que meio CPAV ao quadrado é igual a mg. E podemos, então, ter a expressão para a velocidade terminal, que vai sair desse V aqui, ó. A velocidade terminal, portanto, vai ser a raiz de 2 vezes a massa vezes a gravidade sobre a nossa o nosso coeficiente de arrasto vezes a densidade vezes a área. Fazendo a substituição dos dados que nós tínhamos, a velocidade terminal do macaquinho é bem pequena, né? 420 quilômetros por hora. Então, imagina, ele pulou lá com a velocidade nula, deixa eu fazer aqui, ele pulou, então, com uma velocidade, neste ponto, V0 igual a 0 metros por segundo, e quando ele atingiu a nossa velocidade terminal, que é a velocidade limite, ele atingiu um valor de 420 quilômetros por hora. Este é o valor limite para uma massa que foi dado lá, não sei se foi de 20 quilogramas, foi, gente? Deixa eu olhar aqui, foi. Para uma massa de 20 quilogramas. Se fosse uma massa de 10 quilogramas, gente, qual seria o valor da velocidade limite? O que vocês acham?
Ela iria aumentar ou diminuir? Ia diminuir pela metade? O que vocês acham? Ia diminuir pela metade? Vamos pensar. Eu acho que aumenta. Na verdade, aumenta, porque o peso é bem maior, né? Não. É que eu pensei que tava. Viajei, Aqui, ó. que eu pensei que tava indo Olha, de 20 para 10, não era de 10 para 20, não. Não, é de 20 para 10, porque a massa aqui, Marco, Ah, é tá, 20. entendi. A massa Eu é 20, entendi. caiu para 10. A velocidade terminal aumenta ou diminui? Na verdade, ela diminui, né? Diminui. Ela diminui na Diminui. mesma, Eu na mesma. entendi que tinha dobrado o valor. Não, ela fez foi diminuir. Aí agora a gente pensa, né? E se fosse para o vácuo? Aí seria igual, não mudaria. Não teria diferença, Tá? porque na realidade no vácuo não vai ter influência da massa, né? A massa a gente pode até desconsiderar ela, porque ela não vai influenciar em nada. Tá bom? Então, deixa eu só seguir aqui. Aí, ó. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Por hoje, nós vamos fechar neste ponto aqui de velocidade terminal, porque nós já temos aí, nós começamos 3
Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Sim, agora voltou. Ah, tá. A net caiu. Vocês vão fazer o seguinte, até coloquei lá no grupo. A gente encerra então, tá? Por aqui, desculpa, caiu a net. E aí, por favor, registrem o nome de vocês e a turma, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação de todos aí. Até a nossa próxima aula. Na quarta-feira, pessoal da Engenharia Civil, a gente vai fazer, então, o movimento circular uniforme, tá? E o pessoal da Agrícola na quinta-feira. Beleza? Obrigado a todos, um abraço. Encerrar a gravação. Então, encerramos neste momento o Fórum em Atendimento aos Alunos da Engenharia Civil e Agrícola e Ambiental do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campo Januário, aqui o professor Maicon Guedes, dando aulas para essas duas turmas, conteúdos de Física 1 e Física Geral 1. Até a nossa próxima aula. Valeu!